Boa noite a todo mundo que está aqui. Sejamos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É uma satisfação muito grande a gente caminhar para mais uma aula síncrona, né, do nosso ciclo de formação, continuada em EJA Integrado, Educação Profissional e Tecnológica, nossa EJA EPT. Então, estejam muito à vontade, né? Sintam-se num local de acolhimento, de muitas trocas, muita vontade, né, de estar aqui estudando sobre a EJA, conversando sobre a EJA, né, nesse compromisso social, né? Eu deixei para vocês aqui no chat um link da lista de presença, eu vou mandar novamente depois, tá? Para quem for entrando. E hoje a gente tem a honra de receber duas professoras muito queridas e muito importantes, né, nesse debate, né? Referências para a gente, que é a professora Sandra Dalmagro e a professora Sidneia. Então, eu não vou me alongar tanto aqui mais e vou passar a palavra para que elas possam se apresentar e iniciar o conteúdo dessa aula. Eu desejo um ótimo aproveitamento para todo mundo. E sigamos. Vamos estar juntos aqui nos bastidores e bons estudos para todo mundo. Bom, boa noite a todas, todos, todes. Também é um prazer estar aqui num projeto tão bacana, né, do Instituto Federal, que tem a ver com a formação, com a educação de jovens e adultos, uma questão tão necessária aí no nosso país. Então, é uma alegria estar aqui, compartilhar essa aula com a Sidneia. Então, eu sou professora Sandra Dalmagro, sou professora aqui do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho na área de organização escolar, meu foco de estudos tem sido a escola e eu tenho uma experiência, uma trajetória de trabalho junto aos movimentos sociais do campo, onde trabalhei com a educação do campo, que é um dos locais onde se utiliza bastante a pedagogia da alternância. Então, tenho uma experiência de trabalho com escolas, projetos educacionais que usam essa metodologia. Eu não sou exatamente uma especialista em pedagogia da alternância, nunca me dediquei a estudá-la assim profundamente, mas tenho conhecimento de alguns materiais, documentos e tenho uma experiência empírica também, né? Conheço, estudo mais a educação do campo, a escola em contextos de luta social e também sempre tive também algum trabalho com EJA ao longo da minha trajetória. Então, penso que é um pouco por essa articulação que eu estou aqui. Bom, acho que a Sidneia se apresenta e depois eu dou sequência, né? Tá certo. Obrigada, Sandra. Eu sou Sidneia Gaia, sou professora, sou pedagoga de formação, trabalhei com a educação básica, com a educação de jovens e adultos e há alguns anos no ensino universitário. Trabalho atualmente numa instituição universitária estrangeira, tá? À distância, com educação à distância. E tenho um trabalho bacana, tanto de lecionar quanto de pesquisa, principalmente na EJA, na educação de jovens e adultos. Foi meu tema de especialização, de mestrado, doutorado e agora de pós-doc. É um tema assim, que a gente consegue abordar de várias maneiras, né? É um campo de conhecimentos, a educação de jovens e adultos, que a gente pode fazer uma educação diferente, é necessário que se faça uma educação diferenciada, e a pedagogia da alternância é uma das proposições, certamente, assim, que mais dialoga principalmente com o mundo dos trabalhadores, que é o que nós temos. Nós temos trabalhadores que são estudantes, né? que são os nossos alunos. E aí a gente fica tentando equacionar como é que a gente tem quase 50% da população brasileira, jovem e adulta, com necessidade demandatária de ensino fundamental, inclusive, é uma realidade muito dura essa nossa, né? E aí como é que a gente pode propor uma educação para eles, uma escolarização que funcione, que não venha a reproduzir, inclusive, todos aqueles
traumas, aquilo tudo que os distanciou, que os impossibilitou, né, da sua escolarização. E aí nós temos aí a pedagogia da alternância que faz uma proposição bem bacana, né? Então, eu agradeço a toda a organização aqui do IFSC, a presença de vocês, da professora Sandra, e acredito que vai ser uma noite assim que a gente vai poder conseguir produzir novos conhecimentos, socializar, né? Sair daqui entendendo um pouquinho mais do que entrou, tá bom? Deixo agora com a Sandra para ela começar aqui. Um abraço. Perfeito. Bom, tem gente que está chegando, né? Também vai ter pessoas que vão acompanhar essa aula posteriormente, né? Uma vez que ela está sendo gravada. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês nessa discussão, né? Como eu dizia anteriormente, né? Sobre a educação de jovens e adultos, que é uma questão que o nosso país como um todo ainda precisa encarar, né? Mais frontalmente, né? Com uma efetiva política pública de Estado, né, para a gente garantir o acesso à leitura, à escrita e à escolarização a toda a população, né. A gente planejou, eu vou fazer uma fala inicial, né, sobre as origens, alguns aspectos das origens da pedagogia da alternância, os seus propósitos, e depois a Sidneia prossegue, e a gente também em alguns momentos pode fazer um bate-papo aqui entre nós, com vocês e tudo mais, então fiquem bastante à vontade para colocar perguntas, interagir assim por diante. Eu pensei que mais do que falar assim com detalhes da pedagogia da alternância, a gente entender um pouquinho em que sentido ela se coloca e se dar elementos para que vocês pensem, né, os professores, os coordenadores que estão aqui, em que medida ela pode ser um caminho a ser utilizado, né? Então, acho que são alguns aspectos que eu pensei para a gente conversar, tá? Muito bem. Então, assim, gente, a pedagogia da alternância, ela surgiu na França, né, num contexto diferente do nosso, né? Nos anos 1930, portanto, já tem aí praticamente 100 anos, né, de experiência, e ela nasceu num contexto em que jovens, os filhos, né, dos trabalhadores do campo, da França naquele momento, não conseguiam dar sequência aos estudos e, fundamentalmente, também tinha um grande problema de sucessão do trabalho agrícola, né? Sucessão familiar no contexto rural. E, portanto, um padre de uma das comunidades, ele acaba desenvolvendo um pouco uma metodologia de qualificação profissional. A alternância não nasceu exatamente como escola, né? Ela nasceu como cursos de formação para garantir que esses jovens tivessem acesso à formação para o trabalho no campo, eles tivessem acesso a conhecimentos, às técnicas, mas sem que eles precisassem sair do campo para continuar estudando, né? Essa é uma realidade que a gente ainda tem no Brasil, né? O povo do campo diz o seguinte: a gente, para conseguir estudando, precisa sair do campo, né? Mas aí, quando sai do campo, depois não volta, né? Então, essa é uma questão, assim, que permanece, né? Atual, né? Então, a gente pode dizer que a alternância, numa primeira definição, uma primeira aproximação que a gente vai ter com ela, e depois vocês vão ver que é mais que isso, a alternância, como o nome sugere, alternam-se tempos de estudo, né, tempos de estar na formação ou de estar na escola, com os tempos que se toca a vida como um todo, né, para além da escola, continua-se trabalhando, continua-se no local de moradia, de trabalho, de residência, né? Então, numa primeira aproximação, a alternância é isso, né? Alternam-se esses tempos, que ficaram também depois, né, conhecidos como tempo escola,
e tempo comunidade. Hoje em dia, a gente tem cursos de nível superior, em regime de alternância, e então se denomina tempo universidade e tempo comunidade, né? Então, essa é uma primeira aproximação, essa alternância de tempos, cujo objetivo fundamental é viabilizar que as populações rurais ou outras populações, né, de trabalhadores consigam acessar a escola sem perder os vínculos com a sua comunidade de origem, com o seu trabalho e tudo mais, né? Depois, essa experiência, né, foi se expandindo também para cursos de escolarização e não apenas de capacitação profissional. A experiência da pedagogia da alternância, ela se espalhou por vários países do mundo, o Brasil é um deles, chega no Brasil nos anos 60, 70, com bastante força, particularmente no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado do país que tem, por onde começou a pedagogia da alternância, e tem muitas escolas com essa pedagogia lá. Mas, para além do Espírito Santo, muitos outros estados do Brasil passaram a desenvolver essa experiência, como Santa Catarina. Nós também temos, aqui em Santa Catarina, escolas. Tem alguém aqui dizendo em São Miguel do Oeste, né? Outros municípios, via de regra, ligadas à questão do trabalho no campo, né? Então, a gente tem as escolas Famílias Agrícolas, EFAS, e tem as Cefas, que são centros de formação por alternância. São duas estruturas, né, com uma lógica de trabalho similar, mas são duas estruturas diferentes, né? Ambas ligadas à formação de trabalhadores do campo. Mas a experiência se expandiu também para pescadores, tem escolas do mar, né? Tem outras experiências em espaços mais urbanos, eu não tenho tanto conhecimento, mas a gente tem, inclusive, constituindo essas duas redes que eu mencionei, né, de EFAS e Cefas, né, inclusive com um nome muito parecido, né, Escolas Famílias Agrícolas e Centros Familiares de Formação por Alternância. E aí o Daniel está aqui contribuindo, né, exatamente dizendo que essa alternância muitas vezes é uma semana na escola, uma semana na comunidade, mas essa periodicidade ela é variável, ela tem que ser construída a depender das necessidades reais e concretas dos estudantes, né? Então, tem situações que é 15 dias, 15 dias, tem situações que é um mês. Enfim, né, eu comentava com a Sidneia quando a gente preparava, tem situações que os estudantes ficam quase 2 meses, né, nos estudos, quando eles vêm de muito longe, por exemplo, alguns cursos nacionais, né, que tem gente do Brasil inteiro. Portanto, você trazer o estudante para o mesmo local é caro, né, as passagens e tudo mais. Então, ele vem 2 vezes por ano, fica 2 meses, cada vez concentrado dentro da escola, com aulas manhã, tarde, às vezes até noite, né. Então, essa periodicidade... Oi, Sandra. Sim. Em alguns lugares também tem a ver com a natureza do trabalho, a demanda do trabalho também, né? Então, por exemplo, eu acho que se é uma comunidade que tem um tempo de colheita, de plantio que precisa, que demanda, né? Quem sabe, aquele tempo maior, né? Para os jovens estarem ali com as suas famílias, né? Eu acho que tudo isso também entra, né? Exatamente, né? É importante você mencionar, né, Sidneia, porque a nossa LDB, né, a 9394 de 96, ela menciona essa possibilidade de flexibilização, de adaptação dos tempos escolares e do regime de funcionamento a depender da realidade dos estudantes. E ali é mencionado, por exemplo, a alternância como uma forma, que é verdade que é pouquíssimo utilizada pelas redes regulares, né, de ensino, mas como eu dizia, a gente tem experiências no Brasil todo com esse regime. Depois eu vou mencionar um pouco melhor, ele é um regime, né, não só na LDB, ele tem 2 pareceres do Conselho Nacional de Educação, né, legislando a respeito desse regime, e nós temos
nós temos uma resolução que é deste ano, de 2023, até eu fiquei assim olhando, achando que ela era mais antiga, mas a gente tem uma resolução que regulamenta esse regime. Então, ele é legal, né? Ele é legal, ele é reconhecido, ele está, evidentemente, né, em acordo com com um conjunto de outras normativas que a gente tem no campo educacional, né? Então, o que vai dizer a respeito do funcionamento, né, qual vai ser a durabilidade, né, dessa alternância, dos períodos, né, das etapas, em alguns lugares também se chama, né, vai ser a realidade do estudante, né, e do seu local, da sua condição de vida, do seu trabalho, né. Como eu dizia, essas experiências estão muito ligadas a jovens, né? Boa parte das EFAs e CEFAs estão com jovens, mas em muitos casos, alguém colocou aqui que tem ProEja, também temos adultos. Eu conheci várias experiências com adultos, cuja única possibilidade, né? Quando é que a alternância se coloca? Quando você tem a impossibilidade do estudante estar presente todo dia na escola, né? Por alguma razão, via de regra porque trabalha, né? Porque você pode organizar o regime de alternância, mas ele vai exigir outras questões que é importante a gente ficar atento, né? Porque você vai também ter que cumprir carga horária, você vai ter que ter uma exigência de onde é que você vai acomodar esses estudantes, porque via de regra eles ficam integralmente na escola, né? As EFAs e CEFAs têm as escolas do mar têm toda uma estrutura diferenciada, porque se o estudante fica morando na escola, né, por esse período, você precisa ter alojamento, refeitório, você precisa ter uma infraestrutura, né, que dê conta disso. Então, vai ter outras exigências, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, tá? Então, avançando, gente, eu disse que essa foi uma primeira aproximação, porque além dessa questão dessa alternância de tempos que eu dizia, a pedagogia da alternância criou todo um método, né? Uma metodologia, ou melhor ainda, né? Uma proposta pedagógica para esse trabalho, tá? Alguns autores, né, até distinguem em termos de nome, né? Porque eu posso só fazer essa alternância de tempos e manter exatamente o mesmo currículo, não ter uma proposta diferenciada. Eles vão chamar isso de uma alternância justaposta, né? Quer dizer, eu tenho uma justaposição, eu não tenho uma articulação entre esses dois momentos, né? Eu tenho apenas um tempo, outro tempo, e no mais eu sigo digamos assim, uma escola que seria de formato regular. Isso se diferencia, né, se contrapõe do que eles chamam de alternância integrativa, às vezes também copulativa, ou ainda verdadeira alternância, quando esse regime, né, se articula. Aquilo que eu desenvolvo na escola, na universidade, no tempo de formação, se articula, se imbrica com aquilo que o estudante vive fora da escola, né? Aquilo que ele vive no mundo do trabalho, aquilo que ele vive na sua comunidade e tudo mais, tá? Isso também, às vezes, aparece com a diferença entre regime de alternância e pedagogia da alternância, tá? Então, regime de alternância tem a ver com isso que se chama de justaposição, né? Eu alterno tempos, mas eu não chego a ter uma proposta diferenciada, né? E a pedagogia da alternância é aqui, além de alternar os tempos, ela efetivamente traz uma outra concepção, uma outra proposta de trabalho, tá? Eu penso, né, que eu quero até assim depois seguir dizendo algumas questões, porque os princípios gerais, a concepção da pedagogia da alternância, vocês verão que na medida em que a gente vai desenvolvendo, vocês vão encontrar semelhanças em coisas que vocês estudaram em outros cursos, né? Por exemplo, articulação com a realidade. Isso não é uma exclusividade da pedagogia da alternância, né? Ela também propõe isso, mas muitas outras concepções e métodos vão falar disso, né?
articulação com o mundo do trabalho, né? Pesquisas, enfim, são coisas que muitos outros métodos e pedagogias defenderam, e a pedagogia da alternância também defende. E ela vai criar instrumentos específicos para essa organização. Então, eu queria, né, destacar que esse aspecto, né, da chamada pedagogia da alternância, né, para além do regime de alternância, ele é muito importante porque ele tem a ver exatamente com o fato de que, como é que eu faço dialogar esses estudos que a gente precisa desenvolver na escola, esses estudos da minha disciplina, dessa etapa, né, desse currículo, como é que eu dialogo isso com a realidade do meu estudante, com o local de onde vem o meu estudante? Velhas questões da EJA, né, Sidneia? Não só da EJA, da escola como um todo. Né? Eu acho que todo professor, em algum momento, foi já confrontado com essas questões. Né? Essa é uma grande questão. Eu acho que elas têm, sim, muito a ver com a EJA e com a produção, né, como é que a gente produz jovens e adultos sem a escolarização, justamente por essa falta desse diálogo entre a escola e o que acontece no mundo de trabalho, no mundo do trabalho daqueles estudantes. Né? Nós temos uma realidade de que nas classes populares, nas famílias mais empobrecidas, as crianças, ainda que elas não trabalhem, elas participam do conjunto de necessidades, né, que há junto com a sua família. Né? Então, elas também precisam de soluções que estão postas aí no mundo do trabalho. Mas eu acho que esse realmente é um grande desafio e depois, quando entra mesmo na fase jovem e adulta, aí o sujeito tem uma consciência muito grande da necessidade de trabalho, né? Como é que a escola vai lidar com isso? Então, eu queria entrar agora um pouquinho mais nessa discussão, gente, e depois a gente volta mais especificamente sobre os instrumentos da pedagogia da alternância, que eu vou falar um pouquinho também, né? Porque, como eu dizia, né, para vocês, talvez para muitos de vocês nunca ouviram falar de pedagogia da alternância ou do regime de alternância, e ok, mas assim, ouviram e têm reflexões pedagógicas, têm preocupações que vocês estudaram na concepção A ou B e que tem muita relação com a pedagogia da alternância. Então, às vezes, não é exatamente uma coisa assim tão absolutamente diferente daquilo que aparece. E eu queria começar por aí, porque a pedagogia da alternância ela tem muitos desafios e muitas questões. Eu, inclusive, vou já compartilhar. Esse é um texto que eu tenho usado bastante para essa aula de hoje, que é bastante interessante, né, que fala das origens da pedagogia da alternância, do autor, um autor famoso, não nesse campo, é o Paolo Nozella, é um autor importante na área da educação, trabalho e educação. Ele é um italiano, né, que sediado no Brasil já há bastante tempo, que vivenciou essa experiência desde o início, e o Nozella faz uma reflexão aqui nesse livro, né, sobre contradições, dilemas, desafios da pedagogia da alternância que são muito importantes, e ao olhar para eles a gente vê que não são também exclusivos dessa pedagogia, né? Porque eu faço questão de dizer também tudo isso, porque ao conversar aqui com a coordenação do curso, vocês são professores, vocês são coordenadores de EJA, quem poderá nos assistir depois, né? Talvez a alternância, enquanto alternância de tempos, não caiba para os estudantes que vocês têm, porque para eles é melhor ter aula todo dia, né? Determinado momento no dia. Mas eu posso usar ferramentas da alternância sem necessariamente estar fazendo essa questão de tempo, porque essa questão dos tempos vai exatamente, vocês vão olhar para cada realidade e ver se isso faz sentido ou não. Mas eu posso estar usando algumas ferramentas, elementos, estratégias metodológicas, sem estar usando exatamente o regime de alternância, ou também posso usar o regime e a pedagogia.
tá? Então, exatamente, né? Esse é o nosso desafio, né? Como é que eu faço esse conhecimento que eu tenho que socializar, transmitir, fazer sentido para o estudante, né? Como a Jaqueline está colocando aí. Como é que eu faço esse conhecimento que está elaborado, sistematizado, codificado, se tornar acessível, né? Interessante e tudo mais. E aí eu queria entrar exatamente numa reflexão sobre a própria escola, gente, tá? Porque por mais que a escola seja, né, esse elemento que expulsa os jovens e adultos, né, a EJA é uma forma de escola, né, que a gente precisa fazê-la diferente, mas ela é uma forma de escola, né? E eu queria dizer isso, gente, assim, ó, a escola, vou fazer esse parênteses aqui sobre essa instituição. A escola, ela é uma instituição que emergiu na história humana alguns 1000 anos atrás, né? Uns 4, 5 mil anos atrás, quando ela emerge na história humana, ainda que para poucos, né? A escola, ela tem a ver com o ensino, a socialização de conhecimentos sistemáticos. O que isso quer dizer? Conhecimentos que compõem sistemas, conhecimentos que são codificados, como é, por exemplo, a escrita e a matemática, né? Nós temos códigos, né? Para decifrar a escrita, a gente precisa compreender esses códigos, né? A matemática de igual maneira, né? Então, esses conhecimentos sistematizados, né? E como eu disse, que compõem um sistema, uma rede, né, de conhecimentos, uma rede de conceitos, uma rede de compreensões, onde um vai dependendo do outro e você compartilha significados, concepções. É isso que a escola, na história humana, ela emergiu para dar conta desse tipo de conhecimento. Veja, nós continuamos aprendendo na vida fora da escola. Ponto pacífico, né? Nós não aprendemos só na escola, a gente aprende em muitos lugares, né? Só que a escola, ela foi criada para dar conta de conhecimentos, como eu dizia, sistematizados, codificados, de tal ordem de complexidade que aprender esses sistemas e esses códigos ficou muito difícil aprender na nossa vida corrente, na vida cotidiana, junto do trabalho, junto das atividades. A humanidade criou um espaço, né, um tempo e espaço específico para ensinar isso, né, porque não era mais possível aprender isso no cotidiano. Então, a humanidade criou um lugar, em certo sentido, né, gente, separado da vida, se vocês conseguem me compreender, né, porque, como eu dizia, a gente continua aprendendo no trabalho, a gente aprende com os amigos, a gente aprende em um monte de lugar. Mas determinados conhecimentos exigem um processo sistemático de aprender, porque eles são sistemáticos também. Então, a humanidade criou esse espaço e ele nasceu com essa marca de uma certa ruptura com a vida cotidiana. E isso traz consequências importantes para nós, positivas e negativas, né? Positivas porque, bom, a gente construiu conhecimentos muito complexos que precisam de todo um tempo e um espaço para aprender, então temos que ir a esse lugar para aprender, né? Mas muito desafiador porque a humanidade foi também cada vez mais distanciando esse conhecimento da vida no sentido de que torna difícil estabelecer essa ligação novamente, desse conhecimento com a vida. Veja, eu defendo, a gente tem estudado isso, né? Todo o conhecimento humano que foi produzido, ele foi produzido para resolver uma necessidade humana, não é, gente? Para responder a alguma questão que a humanidade se colocou, tá? Portanto, todo o conhecimento, tem ele se articula, ele se liga com a vida real e concreta.
Mas o que faz essa ligação, esses fios que fazem essa ligação, podem ter se perdido historicamente, e a gente está lá ensinando isso, e aí os estudantes nos fazem aquela pergunta: professor, professora, onde eu uso isso? Para que isso serve? Eu costumo dizer que essas perguntas são muito, muito importantes. Quando o estudante faz, ele não está entendendo por que ele precisa estudar aquilo. E a gente, não se trata da gente jogar fora aquele conhecimento, ele não vê sentido, então eu descarto, não ensino mais, não é isso que a gente faz, né? O nosso desafio é reconstruir esses vínculos do conhecimento elaborado, sistematizado com a realidade. Esse é um desafio, reconstruir esse vínculo. Porque ao reconstruir esse vínculo, a gente resolve, né, a segunda questão, que é provocar no estudante a necessidade de aprender determinados conteúdos. Porque a gente já sabe, pela teoria histórico-cultural, que a gente aprende aquilo que a gente está interessado, aquilo que a gente está motivado, aquilo que a gente tem necessidade. Só que os nossos interesses e motivações, eles são sociais, eles não são exclusivamente individuais. Então, se eu estou num meio, num ambiente, né, num espaço, né, em relações que geram determinadas necessidades, interesses, motivações, né, eu posso estar mais inclinada para aprender alguma coisa e não outra. Então, o nosso desafio como professores, né, como coordenadores, é sempre ampliar o universo de necessidades e interesses do nosso aluno. E nunca, né, Sidneia, seria uma visão muito empobrecida, né? A gente, não, eu vou só ensinar aquilo que os estudantes querem. Bom, eu preciso ampliar o desejo deles, as necessidades deles, senão eu sempre fico na mesma. Certo? Então, eu acho que ampliar, né, conquistar também, eu acho que isso cria também um vínculo afetivo, né? E é onde também a gente traz a realidade do estudante, as inquietações dele também para a sala de aula. Na verdade, também são estratégias didáticas, né, Sandra? E é onde que, assim, a pedagogia da alternância, o que a Sandra estava dizendo, pelo que eu compreendi, né? Então, nós temos os instrumentos da pedagogia da alternância, mas o que nos impossibilita, de uma certa maneira, em muitos momentos, né, de pegar a nossa sala de aula, a nossa turma, e criar tempos mais flexíveis. Embora quem é professor de EJA já flexibilize um pouco o tempo. A gente sabe que tem aquele aluno que sempre chega atrasado, tem aquele que não se aguenta de sono, tem aquele que chega esfomeado, tem aquele que faz, quando é vigia noturno, né, que faz aquelas horas seguidas e chega ali que não se aguenta em pé, tem que estar tomando muito café e fica, né? Mas isso vai ser uma situação individual com cada aluno, que a gente vai negociando de alguma maneira, que não é necessariamente a pedagogia da alternância. O que nos difere dessa possibilidade de criar espaços maiores, né, de tempo, né, negociados, né, quando a gente tem, o que a gente tem? A gente tem a escola seriada, que é no primeiro semestre a gente dá esse tipo de conteúdo, ou no primeiro trimestre, né, e a gente precisa fazer isso com todos os alunos, a gente não tem como fazer isso com um aluno, e depois com outro, e depois com outro, senão voltaria para o ensino individual. A dinamicidade, a complexidade da vida, principalmente da vida urbana, ela nos impossibilita isso de uma certa maneira. A gente tem que fazer uma negociação aluno a aluno, né? A pedagogia da alternância, ela consegue fazer isso com uma turma inteira, uma semana sim, outra não, né? Que seja, né? Ou 3 dias por semana de aula, ou 2 dias inteiros e 3 dias fora da sala de aula, né? Sem vir à aula, quando você consegue negociar com toda uma comunidade e toda aquela comunidade ela está envolvida com aquele determinado tipo de produção, que isso é uma realidade, sim, em muitos lugares do Brasil, né? Mas não é na maioria dos casos aqui, principalmente de quem mora nas zonas urbanas, né? Nós não temos essa possibilidade, embora a gente consiga, sim, fazer algumas negociações, né? Eu até me lembro que
no Instituto Federal de Santa Catarina, ali eles têm um curso que é o curso de eventos, e que eles não têm aula na sexta-feira. Por quê? Porque todo mundo que vai fazer esse curso trabalha nos eventos na sexta-feira. Então, alguns momentos a gente até consegue identificar, né, um perfil ali que todos vão precisar daquele dia específico, daquele mês específico. Mas é mais complicado, né? Então, quando a Jaqueline traz ali a dificuldade de estabelecer isso curricularmente, realmente no meio urbano é muito complicado, é muito complexo, né? E nós que somos professores, nós não podemos perder essa oportunidade de estar socializando os conhecimentos científicos, o pensamento científico entre os nossos estudantes, que é o diferencial da escola, né? Senão ela se torna um depósito de crianças, para não incomodarem os pais, né? Enquanto eles trabalham, né? Não seria esse o caso, né? Sabe, para Sandra. Não, perfeito, né, Sidney? Quer dizer, você tem, a nossa legislação permite a adequação desses tempos, espaços, né, a depender da realidade da demanda dos estudantes. Como eu dizia, isso está lá na LDB e depois isso foi regulamentado, né, por outras diretrizes e por esse próprio parecer da alternância e outras modalidades, né, quanto a esses tempos e espaços. E a outra questão é isso que a gente mencionava e que você recuperou, né, Sidneia, que é uma questão fundamental da alternância. Por isso que eu entrei na escola, né, para dizer como é que a gente articula os conteúdos de ensino, das disciplinas e tudo mais, com a realidade, com a vida, com o trabalho, né? Essa é uma questão muito cara na EJA, mas não apenas na EJA, isso é um desafio de toda a escola. Eu trabalho mais com a escola regular, né, do que com a EJA, isso é um grande desafio. E essa questão de fundo que a alternância também se colocou quando ela criou essa metodologia, essa pedagogia. Como fazer essa articulação? Então, eu mencionava para vocês antes, né, que muitas outras concepções, teorias e pedagogias buscaram respostas para essa conexão, né? A gente tem o Paulo Freire, quando ele vai criar os temas geradores, né? Ele está exatamente aqui, essa busca de conexão entre a vida do estudante, o seu trabalho, a sua cultura, a sua realidade, com os estudos. É isso que Paulo Freire foi, porque não era o que havia, né, antes do Paulo Freire no Brasil? Uma escola para as elites, uma escola profundamente distanciada da vida dos trabalhadores, né? Uma escola em que ela expulsava os trabalhadores, porque eles não eram acolhidos, aqueles conteúdos, aquele ensino não dialogava com a sua realidade, né? Então, o Paulo Freire está buscando essa articulação por meio de todo o seu trabalho e dos temas geradores. A gente tem no Brasil a pedagogia histórico-crítica, que vai propor eixos temáticos, né? Os eixos temáticos também são uma tentativa de articulação dos conhecimentos entre si, dos conhecimentos com o real, né? Os soviéticos, né, a pedagogia soviética, a pedagogia socialista, vocês já ouviram falar certamente dos complexos de estudo, né, também são essa tentativa de articular o conhecimento, né, entre si, tirar eles dessa fragmentação e articular com a vida. Então, a gente tem muitas tentativas, né, na história da educação e da pedagogia, mostrando que essa é uma questão central. Como fazer essa articulação, né? Porque, como eu dizia, o conhecimento humano foi se expandindo, foi se complexificando, foi se especializando, e as questões que a humanidade se fez para construir aquele conhecimento ficaram lá atrás e às vezes a gente perdeu. E a gente criou, né, esse conteúdo, ele está, como eu dizia, ele está separado da vida real, da forma como ele é apresentado, não na sua origem, porque, como eu dizia, sempre o conhecimento responde necessidades humanas, só que, às vezes, há tanto tempo construído, né, organizado de uma maneira tal, em que a gente perdeu esse vínculo. E nós precisamos reconstruir esse vínculo. Nós precisamos gerar necessidades nos estudantes para aprender determinadas questões, né?
motivá-los, né? Uma palavra que está na moda, eu não gosto muito, né? Mas gerar essas necessidades é isso que seria criar a motivação. A gente não cria motivação dizendo assim, ah, você precisa estudar, ah, vai lá e se esforça, isso aí cai no vazio. A gente cria necessidade, colocando as pessoas em novas relações, colocando elas em novas experiências, não é? E mostrando que problemas da nossa vida aquele conhecimento responde, né? Qual é, que problemas, que questões que nós enfrentamos que aquele conhecimento nos pode, né, ser útil. Então, eu vou, antes de chegar, eu estou já encaminhando assim quase para a reta final da minha exposição, mas antes tem duas questões que eu quero me concentrar. Uma delas, só para a gente verificar, né, que a pedagogia da alternância se ocupa com isso, e eu tenho estudado um pouco os autores soviéticos do período da Revolução Russa, e Pstrak, Shulgin, eles têm exatamente nessa busca de dar sentido para o conhecimento, de conectar o conhecimento com a vida real, eles dizem conectar com a vida, né? Com a vida fora da escola. Não que na escola não tenha vida, mas muitas vezes ela aparece de forma morta, né? Uma vida que aparece de forma morta é meio esquisito. Mas uma forma apática, né? Sem vida mesmo, né? Então, esses autores, eles foram formulando perguntas a serem respondidas pela escola por meio de estudos, pesquisas, contato com o real, que eu acho que podem ser muito úteis para um professor de EJA, para um coordenador de EJA, quando a gente vai construir os nossos processos, né? Então, eles perguntam assim, eu adaptei um pouco as perguntas que eles fazem, né? Por exemplo, qual é o lugar que a minha área de trabalho, né, a minha área, o meu campo de trabalho, ocupa na economia da nossa região? Então, se eu sou servente de pedreiro, né, ou pedreiro, enfim, qual é o lugar que a construção civil ocupa na economia da região? Se eu atuo no setor hoteleiro, se eu sou empregada doméstica, né? Esses serviços, esses trabalhos, qual é o lugar não do meu trabalho especificamente, mas desse setor em que eu me encontro na economia da nossa região? Pode ser do município, pode ser de uma região um pouco maior, né? Outra pergunta, o que nós, aqui pensando no estudante de EJA, né? O que nós, como estudantes de EJA, produzimos no nosso trabalho? O que eu produzo? Eu produzo casa, eu produzo limpeza, eu produzo sapato, eu produzo corte de cabelo. O que eu produzo? A quem interessa isso que eu produzo? Quem consome isso que eu produzo? Né? Está acessível a todos isso que eu produzo? A quem se destina? Né? Qual o custo humano, e eu acrescentaria, e ambiental desta produção? Né? Não estou dizendo aqui, evidentemente, que a gente tem que culpabilizar o nosso estudante ou qualquer pessoa diretamente, né? É uma questão social. Qual é o custo humano deste trabalho e qual é o custo ambiental desse tipo de trabalho? Ô, Sandra, e uma questão de trabalhar conscientização, né? Eu acho, né? Que bacana, realmente não é culpabilizar, mas é ter essa consciência e trabalhando essa conscientização no dia a dia da sala de aula. E essas questões, quando a gente faz esse tipo de pergunta, nós, como educadores, a resposta pode vir dos estudantes, claro, eles têm muito conhecimento sobre isso, mas o nosso trabalho aqui como educador é ajudar a incrementar essa resposta. É fornecer estudos, pesquisas que ajudem, ou colocá-los a pesquisar, né? Mas não é pesquisa em qualquer lugar, é onde é que vocês vão pesquisar para a gente acessar conhecimentos que nos ajudem a explicar isso. Porque o que Sidney está falando da conscientização, veja, essas perguntas, elas são efetivamente problematizadoras. Elas vão levar o nosso estudante a pensar. Não são perguntas que a gente, às vezes, deve responder numa única aula, porque elas são muito complexas.
A gente pode ter numa primeira aula a resposta da experiência do estudante, mas eu tenho que ampliar essa percepção dele para além da sua experiência individual, para a experiência do seu ramo de trabalho, dos demais trabalhadores nessa área. Como eu dizia, na economia da região, né? Então, essas são perguntas que levam a pensar. Eles perguntam os soviéticos, né? E a gente pode se perguntar, como eu disse, eu adaptei um pouco as perguntas. Quais são as tarefas econômicas e políticas e organizativas que a nossa região enfrenta? Vamos botar o nosso estudante a pensar, né? Quais são as principais tendências de desenvolvimento aqui da nossa região? É o turismo, é a indústria, o que é, né? Como é a organização política dos trabalhadores? No seu ramo lá, vocês como faxineiras, que organização vocês têm ou não têm? Será que não deveriam ter? Como pedreiros, como trabalhadores de supermercado, qual é o lazer que vocês dispõem? Ao fazer essas perguntas, ao reescrever essas perguntas dos soviéticos, gente, eu lembrei, inclusive coloquei nas referências, o Karl Marx, né, esse autor já ouvido falar, né, por aí, ele, em 1880, organizou uma pesquisa junto aos trabalhadores, e é um questionário bastante grande, e a gente vê que tem perguntas difíceis que levavam os trabalhadores a pensar. Depois, eu até sugiro que vocês procurem, se chama a enquete operária. E aí a gente vai ver como uma pesquisa que o Marx se colocou a fazer, ou que nós, como professores da EJA, né, podemos fazer com os nossos alunos. Gente, algumas perguntas, as perguntas estão aí para serem respondidas, mas antes de serem respondidas, elas estão aí para a gente pensar sobre elas. Né? Porque vocês, ao lerem a enquete operária, se vocês forem ler, não é muito longo, são um conjunto de perguntas, é uma pesquisa que eles vão fazer junto aos trabalhadores para conhecer a realidade dos trabalhadores. Eu lembrei muito disso porque na EJA se faz muita busca de conhecer, né, a realidade do estudante. E aí eu só trouxe algumas perguntas assim adaptadas, mas eu recomendo que vocês leiam essa enquete. O Marx pergunta, quais são as condições de trabalho de vocês aqui? Eu perguntaria hoje, vocês têm direitos trabalhistas? Quanto você ganha por dia ou por mês? E quanto o seu patrão ganha? Onde estudam os seus filhos? Onde estudam os filhos do seu patrão? Você é sindicalizado? Quando vocês fazem luta por salários e condições de trabalho, a polícia e o judiciário estão a favor ou contra as lutas dos trabalhadores? Então, são algumas perguntas, né? Lá tem muitas outras, que são perguntas que vão levar, ao ser perguntado, o trabalhador vai refletir. Ele vai pensar. Porque as nossas aulas, as nossas pesquisas, com os estudantes, eles precisam ajudar a esclarecer a realidade em que vivemos, né? Então, a gente faz pesquisa para conhecer a realidade do aluno, né? Os nossos alunos fazem muitas pesquisas. É importante que a gente ajude a formular boas perguntas. Eu recomendaria a enquete operária para a gente adaptar essa enquete, para fazer com os nossos estudantes, para estudar com eles as respostas. São respostas a serem construídas coletivamente, porque são muito complexas, o estudante sozinho às vezes não é capaz de fornecer. Porque, vou dizer mais uma coisa desse item e vou passar para o último. Porque a educação, gente, não é neutra. Não é? A educação não é neutra, ela sempre tem um posicionamento político, e se eu não sei qual é, eu estou sendo usado por alguém que sabe. Então, eu preciso ter clareza do projeto político, do projeto pedagógico, e nós não somos como professores, nós não somos só transmissores de conhecimento, o que já não é pouco, né? Mas nós somos formadores, né? Nós somos organizadores. Sandra, e Sim. A pertinência dessa reflexão, né, num período em que nós temos
nós temos uma tendência, né, uma orientação para educar para o empreendedorismo, e que esse empreendedorismo, muitas vezes, serve para escamotear a aceitação da ausência dos direitos trabalhistas e da precarização do trabalho. Exatamente. Eu Então, a acho gente... que a Delma levanta a mão, é isso? É. sim, eu vi que... Ah, Delma, você quer falar? Por favor. Pode abrir seu microfone, Delma. Ah, precisa habilitar. Uhum. Eu vi que também a Artemisa... Vocês estão pedindo referências, tá, gente? A gente vai depois deixar uma tarefa no Moodle, tá? Onde ficarão todas essas referências, mas vocês botando aí, por exemplo, enquete operária, Karl Marx, eu acho que vocês encontram no computador, mas a gente vai deixar essa referência. Eu vi que alguém perguntou sobre a alternância no espaço urbano. Eu vou falar agora um pouquinho mais desses instrumentos da alternância e depois a gente volta a falar sobre isso. Estou vendo que a Maria Lúcia também perguntou, mas a Delma vai abrir o microfone, pode falar, Delma. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Desculpa o atraso, mas deu para perceber mais ou menos o assunto. Uma questão da pedagogia da alternância e associação com reconhecimento de saberes dos sujeitos da EJA. Porque eu tenho pensado que talvez a gente precisasse pensar em computar esses saberes desses sujeitos, né? Que é a educação ao longo da vida e tal. Que Freire já falava lá nos seus Angicos e tudo mais. E tem toda uma discussão sobre esses saberes e como que a gente pode computar essa experiência de mulheres donas de casa, de homens e mulheres que têm um trabalho, que constroem saberes, mas dentro do currículo, para que, por exemplo, seja computado como parte da carga horária e permitir talvez não uma alternância no sentido de não ir alguns dias, porque eu acho que também o espaço da escolarização para essas pessoas é um espaço também de outros olhares, de outras relações, né? E talvez a alternância para elas ficar muito tempo afastado não seja essa alternância clássica, né? Que é um tempo presente e um tempo fora. Mas como a gente não usar a semana inteira, por exemplo, ou não a carga horária toda, né? Porque a gente, na prática, eu já tive na gestão de uma escola municipal com a EJA, a gente monta um horário fictício. A gente diz que a aula começa às 18, termina às 22, mas na prática a gente começa às 19 e tanta e termina às 21. Então a gente mente, porque na prática a gente não cumpre a carga horária, a gente falseia a realidade. E como que a gente pode respeitar essas condições, né? São trabalhadores em trabalhos sem direito trabalhista, sem direito à folga, sem direito ao descanso, às vezes, com a carga horária muito pesada, né? Nos centros urbanos, às vezes com longos períodos no trânsito, no transporte. Sai muito cedo, chega muito tarde. Também os territórios, né, ocupados, a gente sabe que a gente vive e dialoga com um estado paralelo, e que isso também é um dado de realidade que tem impactado muito na permanência e por exemplo, muitas redes estão fazendo turmações, o que inviabiliza o trânsito, a mobilidade territorial. A gente sabe que determinados territórios não transitam dentro da própria cidade, né? A gente está falando da guerra lá do Hamas e do Israel, mas a gente vive em estado de guerra permanente no Brasil, isso é real, isso é uma realidade. Nós estamos lidando com territórios, com mobilidade dentro dos territórios, com as distâncias das cidades e o tempo no trânsito, trabalhos precarizados, né, a uberização do trabalho. E como reconhecer esses saberes para que a gente possa garantir a esses estudantes um tempo menor na escola e também em dias, mas não porque a gente fez de conta, mas porque a gente reconheceu um saber, já que a gente está falando, né, os círculos de cultura. Como é a gente trazer o círculo de cultura daquele tempo, né, do Angicos, para a nossa realidade como um espaço de reconhecimento de saber e cômputo de carga horária, né? Eu tenho pensado sobre isso e tenho mestrados para o FEPT
e eu estou discutindo a descontinuidade da oferta, mas alguma das hipóteses que eu tenho, que a evasão também se dá pelo modelo de escola que a gente propõe, que não dialoga com a realidade, nem dos alunos ditos regulares, muito menos com a EJA. Então, é a minha provocação. Uhum. Delma, sobre o reconhecimento de saberes, eu não consigo te responder, não sei se a Sidneia quer falar sobre isso agora, de como é que tem sido feito, né, esse reconhecimento de saberes. Eu queria fazer algumas outras questões mais amplas a partir do que tu falou. Eu não sei se a Sidneia quer responder agora ou a gente deixa para depois. Então, esse reconhecimento de saberes, ele é feito, ele tem sido feito de forma diferente também, né? Ofertado de forma diferente em alguns espaços, tá? Nós temos visto alguns exemplos nas redes, né? Que tem a ver, isso ainda como está, não é que está sendo implementado ainda, né? Isso vai ter a ver, inclusive, até com a própria formação dos professores que o fazem. Eu acho que é importante que a EJA faça isso, que ela compreenda que existe, então, se uma pessoa trabalha com vendas na rua, né, ela tem um conhecimento matemático, ela tem um conhecimento linguístico que deve ser reconhecido, deve ser a partir desse reconhecimento, e a partir daí a EJA poderia dialogar por meio, claro, da pedagogia de projetos, da pedagogia da alternância, de uma pedagogia que dialogue de alguma forma com essa realidade. No meu entendimento, tá, Delma, isso tem a ver, sim, com a estrutura escolar, aquela unidade de ensino, e tem a ver, com certeza, com a formação das condições de trabalho dos professores que vão atendê-lo, que vão atender esses alunos, esses estudantes, tá? De fato, esse não reconhecimento dos saberes, ele é uma barbaridade, ele é uma violência, né? Uma arbitrariedade que a escola tem praticado, e, de fato, segundo Pierre Bourdieu, com a intenção mesmo de diminuir, né? Diminuir a quantidade de alunos ali que se formam ou que se formam com um conjunto de conhecimentos. Mas creio que esta negociação, esse reconhecimento, esse ato do reconhecimento de saberes, ele tem sido feito em algumas unidades por alguns professores, tá? Apesar de que a legislação, ela determina que isso aconteça em algum nível, tá? Mas ainda não é muito específico, não é muito claro, e principalmente não há formação suficiente dos professores para fazer para ter essa conduta, né, pedagógica. Passar aqui para Sandra. Uhum. Delma, eu diria que, assim, o que tu falas, o que tu tá aí buscando, né, eu diria que está bastante no coração da pedagogia da alternância, sabe? Porque ela vai buscar, a partir dessa realidade, né, aproveitar, né, ou partir desses conhecimentos, dessa experiência que os estudantes já possuem. E agora eu acho assim, o que me parece, né? Do que mais do que validar determinados conhecimentos que o estudante traz de fora da escola, né, o que sempre é uma possibilidade. Hoje a gente tem, por exemplo, inclusive o estudante ele pode entrar na escola, né, e ele não precisa entrar no nível que ele parou, no ano que ele parou, né? Ele pode entrar um pouco mais acima mediante alguma avaliação, né? Portanto, considerando, né? Antes não, se você parou, fez a segunda série primária, você vai ter que entrar na terceira, né? Porque era exigido o comprovante de conclusão do segundo ano para você entrar no terceiro. Hoje em dia você faz uma avaliação, a escola tem que organizar uma avaliação, e esse estudante pode ingressar no ano seguinte, né? Então, isso é uma forma, por exemplo, de validação de saberes. Na EJA, eu imagino que funciona mais ou menos de uma forma parecida, né? Agora, o que eu queria colocar? Por isso que eu fui lá um pouco para a origem, para a história da escola, porque às vezes o reconhecimento de saberes, ele também pode ser uma certa armadilha. Em que sentido?
No sentido de que o estudante vai para a escola exatamente para acessar aquilo que ele não acessa fora da escola. Lembra que eu dizia que isso é o que marca a própria escola, tá? Então, se a gente vai... Não tem por que ele ir para a escola acessar alguma coisa que ele já acessou. Ele não vai para a escola. Ele vai para a escola para acessar aquilo que ele não acessou. Você poderá dizer, não, mas ele também vai para ter uma certificação, porque a certificação é importante, ela precisa ser reconhecida. É verdade. Também vão para buscar o certificado, né? Mas veja, bom, aí o certificado, eu não estou preocupada com o certificado apenas, eu estou preocupada com o conhecimento efetivamente que ele vai acessar. Então, se a gente... eu acho que a forma mais interessante do que a gente ficar atribuindo determinada carga horária, determinadas horas por aquilo que ele sabe, é como que a gente conecta o que a gente precisa ensinar, porque é direito dele acessar, com aquilo que ele possui. Como é que a gente faz isso ganhar sentido por dentro dos currículos? Por isso que eu dizia que o conhecimento escolar, inclusive dos currículos oficiais, está ali porque responde necessidades humanas. Ok, podemos dizer que muitos são necessidades muito específicas, que tem outras mais importantes, podemos rever o currículo, não estou dizendo que os currículos não precisam ser revistos, que eu acho que eles precisam, né? O que eu estou querendo dizer é que a escola só faz sentido na medida em que ela nos arranca do cotidiano, nos arranca daquilo que a gente já sabe fazer. Ela oferece um algo a mais, e inclusive às vezes em choque com o que a gente conhece, né? Faz parte também isso, né? Então, eu entendendo toda a sua preocupação, tentando entender, né, pelo menos a preocupação que você tem, que é legítima e tal, eu queria dizer que algumas questões eu acho que a gente não resolve apenas dentro da escola. Tá? Por exemplo, você trouxe isso, a Sidneia também trouxe, e considero isso de muita importância, né? A gente tem estudantes super cansados, né? Que trabalham exaustivamente. Nós não... Veja, e o que tem sido muitas vezes o nosso caminho do campo da educação? Vamos abaixar as exigências, vamos abaixar as exigências para ele não sair da escola, mas aí resulta que ele vai ter o certificado e vai ter aprendido muito pouco. Eu queria dizer que, veja, obviamente a gente tem que fazer o possível para manter esse estudante na escola, mas a gente tem que cuidar porque a gente só rebaixa, e eu diria assim, a gente tem que lutar para que o estudante que está em EJA seja liberado mais cedo do trabalho, para que para que ele tenha uma bolsa para continuar estudando. Alguns estudantes da pós-graduação e da graduação têm bolsa para estudar. Por que a gente não tem bolsas para o estudante trabalhador da EJA? Por que a gente trabalha tantas e tantas horas? Então, eu quero dizer que a gente tem que atacar outros pontos, porque estudante, pode ser de EJA, pode ser de qualquer lugar, extremamente cansado, não aprende. Porque Então, a gente não está disponível. Sim, vai lá. Essas questões, elas realmente são muito importantes, né? Acolhimento, então uma sala de acolhimento para as mães que não têm com que deixar seus bebês, que as escolas da EJA, elas têm sido fechadas, né? A gente acompanhou agora com a pandemia, fecharam escolas para caramba. E aí tem essa questão que a Delma estava trazendo da mobilidade, então, para algumas pessoas, a escola tem que ser muito perto da sua casa, senão ela fica em local, esse deslocamento se torna uma situação de risco e o estudante não vai. Então, tem que ter essas escolas perto da sua casa, até porque a escola, ela, para além da questão dos conhecimentos e da importância dos conhecimentos, ela também trabalha a formação para a cidadania e a socialização, que são muito importantes. Eu acho que é importante a gente fazer o reconhecimento dos saberes, é importante, tá? E esse reconhecimento no sentido, principalmente, de que a nossa prática pedagógica, a nossa estratégia didática dialogue e parta dali. E ali a gente consegue, sim, consegue um chão para poder partir. Porque corremos o risco também de voltar aos exames supletivos, de fortalecer a política dos exames supletivos, que são uma possibilidade, claro, porque o nosso estudante ele tem a necessidade
de não estudar e trabalhar e descansar e dormir. Ele tem essa necessidade. Mas essa necessidade, ela não pode, nós não podemos ser cúmplices de que o direito dele, o direito subjetivo, o direito que ele, um direito conquistado, inclusive, né, a escolarização, porque a escolarização ela é resposta a uma luta das classes populares. Então, que esse direito ele seja negado e a gente ainda passa uma... claro que eu não estou dizendo que você insinuou isso, tá, Delma? Eu estou trazendo essa reflexão porque ela é usada muitas vezes. Quando a gente está defendendo aí o reconhecimento de saberes, tem alguém por trás que está defendendo o fechamento das escolas de EJA, né? A diminuição da oferta da EJA. E, não, o estudante sabe para que ele vai, né? E ele até não vai precisar desses conhecimentos mais complexos. E, claro, o sujeito que está lá passando necessidade, super cansado, que não tem... quem é mãe também, quem é estudante de EJA, mas, às vezes, o horário dela de trabalho permite que ela vá à escola de tarde e não de noite. E aí não tem escola de tarde. Então, essa questão de como se dá essa oferta, né? Ela muitas vezes ela é cada vez mais ofertada de uma forma excludente, de uma forma mais cruel, mais precária, mais violenta, e com isso tudo os estudantes acabam tendo, aí ele tem essa opção de fazer um exame ou um reconhecimento de saberes, né? E aí esse discurso pode ser utilizado para isso, tá? Os saberes na perspectiva de Bernard Charlot. Sim, eu acho que o Charlot ele traz muito essa ideia de partir dos saberes, dos conhecimentos prévios, né, do Vygotsky, inclusive, né, o Paulo Freire trazia, mas principalmente também como estratégia didática, tá? E aí é super... E ela também, daí ele traz uma outra ideia, não é de hierarquia, né, mas de trazer saberes diferentes dialogando, e isso enriquece muito sala de aula. Delma vai falar novamente. Só, eu entendi que você não estava se referindo, mas acho que é para ficar claro, assim, quando eu falo em reconhecimento, e sabendo desses desafios, né, que é lidar com um sistema que pega coisas que a gente defende e transforma num sentido negativo. Quando eu falo reconhecimento de saberes, é numa produção, não é a partir desses saberes, é na lógica dos círculos de cultura mesmo, assim. Como eu, por exemplo, uma mãe que cuida de uma casa, por exemplo, eu for fazer um curso, pensando até na EPT, EPT e Jovem Sociedade, um curso, por exemplo, de técnico de condomínio. Uma pessoa que vai cuidar de aprender a ser um técnico de condomínio e fazer a formação de ensino médio. Uma mãe que cuida de uma casa, que faz a manutenção, que faz o orçamento e tal, como é que eu posso, a partir dessa experiência falar de uma dona de casa, que em tese a gente não reconhece como um trabalho, porque não é valorizado, né? Tem toda a questão que a gente está falando social. Mas como eu posso pegar esse saber desta mulher que administra uma casa, que é o próximo de que um administrador de um condomínio faz, que lida com a limpeza, com a organização, como eu pego esse saber que ela tem e reconheço, por exemplo, através de uma produção, seja até uma produção oral, seja de um documentário, seja de algo que a gente reconheça essa produção dela e diga, isso aqui que você já trouxe ao longo da sua vida corresponde na nossa carga horária curricular tanto. E por conta disso, você não vai precisar fazer determinado... vai poder diminuir sua permanência. E não estou dizendo seja semanal, seja anual, seja como a gente desenha o currículo. Mas que a gente aproveite essa história dessas pessoas e não simplesmente, a partir de agora, você começou agora, tudo que você fez massa, lindo, maravilhoso, professor, eu reconheço, você é inteligente. Mas como isso para que a gente garanta esse saber? Porque isso também, até teve um momento do MEC que foi o certifique, né, a certificação. Mas eu não estou falando dessas certificações simplesmente. A Maris Cadeiras, por exemplo,
receberam para ter direito a serem considerados profissionais de mariscados. Uma pessoa foi lá e acompanhou a produção dela e certificou aquilo. Ó, isso aqui é um saber tradicional. Eu estou falando disso. Mas como a gente faz isso para dialogar com esse mundo, entendeu? Porque essas mulheres têm um saber. E que está lá, ela separou, ela faz o orçamento, ela faz compras, ela não sei o quê. Só que a gente não diz, ó, isso que você faz está dentro de gestão. Isso que você faz está dentro de gestão de pessoal, gestão administrativa, em um curso técnico, por exemplo, de administração. Eu estou falando disso. E ela faz isso. E ela, às vezes, eu não sei nada. E ela sabe. Só que ela não sabe que isso que ela faz está dentro de um campo do conhecimento. É nesse sentido. Reconhecer, saber, mas também como computar. Então, uma vez que essa pessoa comprovou, seja por um vídeo, seja por um documentário, as diversas formas que a gente pode fazer, e que essa pessoa possa mostrar e reconhecer e essa carga horária seja computada, talvez como um TCC, talvez como um estágio, porque a gente está falando de pessoas também que precisam, ou que essa pessoa, como um nível fundamental, seja uma qualificação profissional, porque também hoje a EJA, só com formação generalista, não tem acesso à empregabilidade qualificada, né? Para que a gente tire essas pessoas do subemprego. Eu odeio empreendedorismo, mas vamos lá. Que também seja empreendedorismo. Eu não gosto não, mas que seja, porque eu defendo o trabalho mesmo, a categoria trabalho. Então, eu estou falando nesse sentido, entendeu? Não é o reconhecimento simplesmente, aqui toma aqui um certificado, um papel. Eu estou falando de qualificar. Sim, não. A gente entendeu, Delma, que você falou nessa direção. Depois, eu acho que a Sidneia pode complementar, mas eu diria assim, de um modo geral, né, para além da EJA, a nossa legislação permite que isso aconteça, tá? Isso, tanto em universidades quanto na educação básica, existem formas desse reconhecimento acontecer. Eu acho que a gente não está desamparado quanto à parte legal. Eu acho que o nosso maior problema está na autonomia que professores e unidades de educação têm em fazer isso, sabe? Em conhecer que isso existe, em como organizar. Eu acho que esse é um desafio. Aí, especificamente, como é que isso pode acontecer na EJA, acho que passa um pouco por aí, na educação profissional, talvez seja um pouquinho mais complexo, né? Mas penso que tem caminhos da mesma maneira. Como são 8h15 quase, eu vou só, viu, Gaia, Sidney, eu pensei em terminar a partezinha que eu tinha planejado, porque eu acho que talvez em parte dialoga com o que Delma está falando e depois passo para você. Pode ser? Pode ser, Sandra, sim, é que tá rico, né, que o diálogo, né, mas Isso, vamos lá. não, perfeito. É que talvez, eu acho que continua dialogando, viu, com o que Delma diz, assim, pode ajudar. Então, eu vou, assim, a parte final que eu ia mencionar exatamente são as metodologias e instrumentos que a pedagogia da alternância criou, tá? Então, eu já menciono, assim, alguns deles e suas várias possibilidades, né? Eles utilizam, como eu disse, do tema gerador, ou integrador, ou contextual, para quem conhece, né? Não consigo falar muito agora do tema gerador, mas acho que a maior parte aqui já conhece, né? Que ele é um tema da realidade, né? Um tema gerador porque gera, um tema potencial, né? De gerar discussão, gerar debate, gerar transformação, por isso que é gerador. Que articula, né, portanto, os estudos com a realidade, articula as disciplinas ou áreas do conhecimento entre si, né? Tem um grande potencial. Então, esse é um dos instrumentos, das propostas e tudo mais. Um segundo são o que eles chamam de planos de estudo. Esses planos de estudo podem ser para todo um período, né? O que vamos estudar nesse período, o que faremos no período da universidade, da escola, o que faremos no período da comunidade, né? Como é que essas questões vão se articular. Isso também, às vezes, é chamado caderno da realidade, ou seja, o estudante tem um caderno dele individual,
em que ele vai realizar, ó Delma, vai realizar observações na sua realidade, vai realizar registros da sua realidade, vai realizar pesquisas e vai registrando isso, seja da forma escrita, sejam na forma, em outras possibilidades, né? Sempre não é uma coisa que o estudante faz assim, ele faz orientado para, né? Você vai indicar, por exemplo, a gente pode ter uma questão geradora. Qual é o lugar da construção civil aqui no meu município, né? Olha quantas questões eu posso extrair daí, né? Então eu vou orientar a pesquisa, eu vou orientar os registros, né? As diferentes disciplinas precisam construir esses instrumentos conjuntamente, né? Porque eu posso, a partir disso, fazer cálculos, eu posso produzir textos, eu posso produzir mapas, né? Eu posso, enfim, estudar várias questões, né? A pedagogia da alternância trabalha, gente, não só com a sala de aula, só com aula, o que também existe, né? Aulas, palestras, mas também cursos específicos, tá? Então, você pode incluir cursos específicos ligados, por exemplo, ao mundo do trabalho ou a outras atividades, oficinas, tá? Visitas e viagens de estudo, olha que coisa bacana, né? A gente tem que lutar para ter condições para isso, mas visitas e viagens de estudo sejam visitas no próprio local, né? As mais diversas questões, né, gente, que a gente pode visitar, né? Conhecer a história dos monumentos que a nossa cidade tem, né? Por que existe aquele monumento? Foi produzido por quê? Por quem? Quem homenageia? Deveria estar homenageado ou não, né? Questões da natureza que são muito interessantes para a gente estudar, né? Sei lá, gente, olha a queda d'água. Quantas coisas eu posso estudar numa queda d'água, né? Desde física, né? A gente tem sítios arqueológicos aqui na nossa região, né? Então eu posso fazer essas visitas, viagens de estudo, conhecendo outros tipos de experiências, né? Que iluminam a minha realidade, tá? Quando o estudante retorna para, no caso da alternância, né, retorna para, ele sai da escola, eu falei que tem um projeto aí que articula uma determinada etapa, né? Etapa, módulo, tem várias denominações, várias formas de organizar. Então, uma etapa em um módulo, ele é compreendido pelo tempo escola e pelo tempo comunidade. Então, eu faço um projeto comum, tá? Para essa etapa aqui, eu tenho determinadas disciplinas, eu tenho determinados objetivos a atingir, a gente vai estudar determinadas coisas no tempo escola, e no tempo comunidade eu vou ter tarefas a desenvolver para seguir aprofundando isso que foi iniciado já lá no tempo escola. Então, eu vou fazer pesquisas, eu vou fazer registros, eu vou fazer observações com base nas perguntas que foram organizadas e que o estudante, inclusive, ajudou a construir, que são perguntas de várias disciplinas, às vezes. Uma pode estar ligada a mais uma disciplina, outra, e outras são interdisciplinares, né? Quando o nosso estudante retorna para o tempo escola novamente, né, vindo lá do tempo comunidade, ele vai... O primeiro momento é o momento de falar do que a gente fez nesse tempo comunidade. Então, relatar essas pesquisas, essas observações, contar dessa experiência, né? Isso pode ser aprofundado e tudo mais, né? Então, tem essas atividades desse retorno, né? Às vezes são chamadas de colocação em comum, porque todo mundo coloca aquilo que viu. Às vezes são chamados de seminários, relatórios. Tem diversas formas de organizar isso, tá? Ainda outro instrumento são os estágios e projetos profissionais, que também são atividades que os estudantes podem realizar. E já mencionei, né, trabalhos interdisciplinares, trabalhos de conclusão de curso, atividades de auto-organização e se a gente trabalha na pedagogia da alternância, né, não só no regime de alternância, na pedagogia da alternância, nesse período de tempo comunidade, o estudante é acompanhado, não o tempo inteiro, mas são feitas visitas a ele, né? A história da visita vem muito da distância do meio rural, né? Mas, enfim, no espaço urbano também é possível a gente pensar em que algum professor, uma equipe de acompanhamento vai lá
no trabalho do estudante, ou vai na sua moradia, vai nos seus espaços, conforme foram os objetivos daquele momento, verificar como é que está o seu andamento. Sobretudo num tempo comunidade que é mais longo, isso se faz absolutamente necessário, né? Inclusive como motivação para que ele volte para a escola, né? E avaliações coletivas, não é só o professor que avalia o aluno também avalia o professor, avalia o processo, avalia as atividades, né? E avaliações por período. Então, gente, assim, eu vou encerrar aqui a minha parte, né, dizendo assim, ó, que sobre a alternância de tempos, vocês precisam pensar. Isso é interessante? Isso é útil para o grupo que eu trabalho? Porque às vezes para algum grupo para outro não. Ou será que às vezes não é a alternância, são outros tipos de solução, né? Como foi dito aqui, na sexta-feira, quem trabalha em hotelaria não vem ao caso, né? Na sexta-feira ter aula, né? Porque é um momento de muito trabalho, né? Então tem que ver se a alternância realmente é uma solução. Porque em vocês dizendo sim, a alternância é um bom caminho para mim, né? Aí a pergunta que eu faria, os estudantes vão ficar na escola o tempo inteiro? Se eles vão ficar na escola, a gente vai ter que pensar a refeição deles, a gente vai ter que pensar o alojamento deles, como eu dizia anteriormente. Então demanda outros recursos, né? Alojamento, refeição, mas também equipe de apoio, né? Sobretudo se eles são menores de idade, né? Mas mesmo se não são, tem que ter algum profissional que acompanhe ali, que durma na escola, tudo isso. As escolas famílias agrícolas e os centros familiares de formação por alternância, eles têm algumas pessoas que exercem esse tipo de função, né? Exige mais profissionais, na verdade, na escola, né? E também para essas visitas de acompanhamento, como eu coloquei. Ainda colocaria uma outra questão, eu já comecei colocando ela, mas eu vou retornar, porque assim, a escola, ela é sim, a escola, a EJA, né? Elas são sim locais de formação para o trabalho, de preparação para o trabalho. A gente não nega isso de modo algum. Mas eu queria também incluir, né? Já vi que isso é da concepção de vocês, que a escola, além de formar, né, de preparar para o trabalho, ela precisa formar para a gente transformar o mundo do trabalho. Não só se adaptar, né, gente? Só adaptação, tem teorias liberais aí que propõem a mera adaptação. Se adapte, se vire, né, empreenda, se ferre aí, né, você sozinho. A gente quer formar para o trabalho, como diz o Gaudêncio Frigoto, a gente quer formar para o trabalho e para transformar o mundo do trabalho, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Transformar esse mundo injusto e desigual. Então, a escola é lugar de ensinar a pensar a nossa realidade, né? Não só o imediato, mas também o mais amplo, né? Como eu já falei anteriormente. Portanto, a pedagogia da alternância, como todas as outras pedagogias, elas precisam lidar com essa complexidade, que é articular o local com o global, ou seja, a cultura do nosso estudante, da sua realidade, com outras culturas, né? Eu botei aqui articular o particular com o universal. Tem gente negando que universais não existem. Eu acho que a gente deve questionar muito que universais são esses, como eles foram construídos, mas eu entendo que sim, que existem conhecimentos, existem questões que são comuns, que são universais. A gente precisa articular esse particular com o universal, o currículo oficial com o currículo específico, o conhecimento empírico com o teórico. A gente não pode abrir mão disso. E eu diria a formação para o trabalho com a formação para além do mundo do trabalho, porque o nosso estudante, ele é uma pessoa, né? Ele não é só um trabalhador, né? Eu sei que o trabalho é uma questão imediata que se coloca para nós, mas a gente também precisa formá-lo para o lazer, para a cultura, para a vida, né? Para pensar, e não só para trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, de algum modo, a pedagogia da alternância também coloca essas reflexões para a gente. Bom, eu vou parar por aqui, já muito adiantada, né, Sidneia, para você colocar algumas questões, né? Ou a gente seguir com o debate, não sei, né, se for o... Eu acho que eu dou uma passadinha aqui com o resultado das pesquisas, tá, Sandra?
E, assim, me veio muito, enquanto tu estavas falando desses instrumentos pedagógicos, esses instrumentos didáticos, né, que são muito importantes também. O que a gente precisa ter também ali, né? A questão da estrutura da escola, né? E a estrutura da escola passa, inclusive, por professores efetivos, professores bem formados, né? Porque o que a gente vê ali? A necessidade de de uma interdisciplinaridade, de professores que dialoguem quando o aluno, cada vez que ele traz uma problemática, ele traz um problema, como é que transforma um problema em uma problemática, né? Quando dali se pode extrair combustível, né, para uma pesquisa, né? E aí você vai fazer uma pesquisa com atividades que são negociadas e que são, então, mediadas pelo professor, orientadas pelo professor, mas são atividades de ensino que tenham a ver, então, com essas questões que o aluno traz. É interessante, assim, quando você valida, o que é validar um saber, né? O que é validar um saber? Ele é, inclusive, o reconhecimento de que, de fato, aquilo é um saber, tem uma maestria para a dona de casa, para ela dar conta da economia diária, né, da economia mensal, da educação, disso tudo. Isso tem uma economia, tem saberes muito significativos, mas que ela pode ir além disso. Quando ela começa a articular as pesquisas que ela faz na escola, né, com esse que é, nesse momento, o trabalho dela, ela vai revisitar esse saber, que é o saber cotidiano, é o saber da experiência, com os saberes científicos, né, os saberes da pesquisa, que o professor vai orientar, vai fazer essa mediação. E aí o conhecimento que ela tem da sua casa, que é o que a Sandra estava passando, né, quando a gente questiona o que eu produzo com o meu trabalho, como eu produzo, para quem eu produzo, de que maneira eu produzo, né? Quando você começa a se questionar isso, mas não simplesmente se questionar, ter atividades orientadas, né, articuladas com os conteúdos de ensino, da pesquisa, para caminhar, para produzir conhecimento sobre essas questões, né? Aí você vai ter uma outra, com certeza, um outro nível de consciência e capacidade de transformação ali do teu entorno, né? E tudo isso, então, também passa pela nossa consciência, né? Nossa conscientização como professores também de luta. Nós também somos profissionais, né? Em que condições nós estamos lutando? Mas eu vou passar aqui, gente, o que eu preparei, o que nós preparamos hoje, a Sandra e eu também. Nós demos uma olhada no que dizem as pesquisas. Eu vou abrir aqui acho que é assim, a janela. E temos duas aqui. Compartilhar aqui a tela. Então, nós preparamos aqui o estado do conhecimento das pesquisas estrito sensu, que tratam das temáticas educação de jovens e adultos e pedagogia da alternância. Embora a pedagogia da alternância seja mais frequentemente ofertada para jovens e adultos do que para crianças e jovens, ela também é para o ensino fundamental, mas a gente procurou aqui, os descritores que nós procuramos, eu só vou pedir uma coisinha. Como eu não estou vendo agora, eu só vejo a tela, tá, que eu estou apresentando, aí eu vou pedir que a Sandra, se eu cair, se acontecer alguma coisa, ela me chame no WhatsApp para me avisar, tá certo? Certo, Sidney. Tá, senão fica insegura, posso estar aqui falando sozinha aqui, tá? Então tá, nós procuramos no portal do Banco Digital de Tese e Dissertações da CAPES, com os dois descritores, Educação de Jovens e Adultos, Pedagogia da Alternância. E aí nós tivemos como resultado 14 trabalhos a princípio, desses 14, um era repetido e um outro não dizia respeito, então acabamos ficando com 12 trabalhos, tá? Esses trabalhos eles foram selecionados por a instituição de ensino, unidade da federação, o ano e o nível, né? E aí depois a gente selecionou também o título, o autor do trabalho, a temática da qual ele trata e ainda os objetivos o objetivo geral e algumas conclusões
e essas conclusões é que são muito interessantes, tá? Então, nós tivemos por trabalhos aqui, nós começamos, o primeiro é de 2003, né? Quando nós já temos aí um empoderamento maior, digamos, né? Das classes trabalhadoras, principalmente no seu processo de escolarização, né? E aí, o último trabalho é de 2022, tá? Nós, por temas, nós tivemos, por unidade da federação, tá? 4 universidades de São Paulo, 2 do Ceará, 2 do Espírito Santo, 2 do Pará, uma da Paraíba e uma de Minas Gerais. Por temas, 4 trabalhos estudaram ProEja, 2 investigaram ProJovem, um deles traz o balanço das pesquisas, 2 deles, inclusive, são teses de doutorado, tá? Eles investigam a Casa Escola da Pesca, que fica na ilha de Carateteua, em Belém do Pará. Essa ilha, ela é a parte insular, tá? da cidade de Belém, né? Então, tivemos 2 teses de doutorado investigando, uma sobre essa imbricação entre direitos humanos e a educação de jovens e adultos, uma sobre a Casa Familiar Rural aqui no Paraná, e uma outra sobre educação do campo e rede de movimentos no sudeste do Paraná. Então, 3 investigam, no sudeste do Pará, 3 investigam o estado do Pará, né? Por níveis, gente, eu achei bem bacana que são 8 pesquisas de doutorado e 4 de mestrado, então são pesquisas de peso aí, né? Já pesquisas aí com 4 anos de investigação, né? E como eu falei, nós começamos em 2003 e vamos até 2022, tá? Então, o segundo quadro aqui, ele aponta, além do autor, ele aponta o objetivo e os principais resultados. Aqui eu achei muito legal, vai trazer, com certeza, questionamentos que são nossos também, tá? Então, o trabalho de 2021 da Caroline Melo de Souza, essa de Educação em Direitos Humanos, né? Ela se propôs a compreender como a educação em direitos humanos dialoga com a EJA na realidade da educação do campo, né? No sentido, então, de contribuir com uma formação humana, integradora, emancipatória dos seus sujeitos, compreendendo a educação em direitos humanos como instrumento fundamental para essa conquista. E aí ela vai dizer assim, que apesar da educação do campo não se restringir aos povos, entre os principais resultados, tá? Que residem em assentamentos, é relevante trazê-la à memória desse povo que luta pela sua sobrevivência, por direitos, e que representa grande parcela da polissêmica população campesina. A riqueza de saberes dos povos do campo só será perpetuada se garantirmos um currículo articulado com as realidades locais, focado na valorização do seu sujeito, superando a ideia de inferioridade trazida pelas heranças educacionais. É interessante assim que quando a educação, a pedagogia da alternância começou lá na França, o povo campesino da França também estava passando por um processo de um certo, não é igual, né, mas um certo abandono das políticas públicas em relação a essa população, né? E no Brasil a gente ainda está lutando aí, inclusive por uma não hierarquização negativa, né, do povo do campo. Então, o segundo trabalho, ele analisou o ProEja do campus Castanhal e de Darlindo Maria Pereira Veloso Filho, e ele tentava entender como é que acontecia a pedagogia da alternância, como ela colabora com a integração dos saberes do ProEja Quilombola do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Castanhal, tá? Aqui ele vai dizer que a valorização dos saberes dos alunos e a participação destes nos processos de ensino-aprendizagem, a tentativa de articulação dos saberes com a realidade dos alunos e a referência assumida de formar para a agricultura familiar aconteceram. Ele destaca negativamente a separação entre teoria e prática nos processos de ensino e a pouca formação dos professores em relação à pedagogia da alternância. Vejam que essa pouca formação dos professores, ela
ela é vista, né, num Instituto Federal, tá, gente? No Instituto Federal do Pará, né? Então, imagina nas redes municipais e estaduais, então, o que a gente vai ver, né? Mas, então, ele entende que houve ele conclui na pesquisa dele, né? Que há essa pouca formação, né? Também a desvalorização da leitura como atividade... Sim? Não tá passando, não sei se tá na outra página. Mas está compartilhando, que Está estranho. Peraí. compartilhando, mas está compartilhando assim, um de 2003, dois de 2000, não sei se é a página só. Não, tá. Desculpa, então. Eu mudei aqui, não sei por que E ele não ele. mudou? Não sei por que ele não mudou. Obrigada por avisar, tá? Vamos ver aqui, então, como é que eu faço aqui. Esse é o que eu quero, e este é o que eu não quero. Eu fechei o que eu não quero. Vê se agora tá no certo. Ficou preto. Preto? Tá. Então, vamos só um pouquinho que eu vou voltar lá. Vou voltar lá e vou tentar, tá? Eu vou parar o compartilhamento e voltar. Compartilhar sua tela, janela. E isso aqui. E agora? Tá certo. Tá bom, obrigada. Então, ó, teve o primeiro aqui que a gente passou, né? O segundo que ele investiga já no PROEJA, né? Do Pará. Então, ele vai falar de uma certa separação entre teoria e prática que vem exatamente da pouca formação dos professores em relação à pedagogia da alternância. Então, há essa necessidade de uma formação sólida, né? Para essa forma de pedagogia, acho que isso é super importante, né? A gente lembrar, a desvalorização da leitura como atividade formativa e as dificuldades de compreensão e de trabalho com o tempo comunidade, né? Então, esse tempo comunidade, ele não pode ficar solto como a Sandra estava falando, né? Tem que estar firme ali, haver uma boa investigação, uma boa interação dos professores, né? Conclui afirmando haver uma tentativa de integração entre os saberes envolvidos no processo de formação dos alunos quilombola, mesmo com a existência de vários problemas na sua realização, né? Ou seja, é melhor ter do que não ter, né? E tudo é um processo. Eu acho que tem a questão também do tempo que a gente leva para realizar um trabalho assim, lembrando que a gente não se formou nem na nossa educação básica, nem como professores nessa perspectiva, né? Aí o terceiro trabalho, então, da Universidade Federal do Pará, Manuela Tavares Santos, ela vai analisar a pedagogia da alternância. Não, é esse aqui que a gente tinha analisado, tá? Então, o terceiro trabalho, então, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, né? Praxis e construção de conhecimento nos estudos sobre a pedagogia da alternância. Milene Francisca Coelho Sobreira se propôs a identificar e analisar nas dinâmicas de construção do conhecimento da pedagogia da alternância os níveis de praxis que se encontram subjacentes. Para atingir esse propósito, realizou-se um estudo teórico visando identificar e analisar as pesquisas realizadas entre 2006 e 2011, que destacaram as dinâmicas de conhecimento da pedagogia da alternância. Os resultados, segundo a Milene, permitem inferir que o processo de construção de conhecimento na alternância é complexo, envolve contradições e que a praxis está presente em todas as experiências, embora em diferentes níveis. Assim, ora se aproxima de uma educação libertadora, se expressa como uma praxis criativa, ora se aproxima de uma educação bancária e se expressa como uma praxis recreativa. Eu acho que isso é muito o nosso dia a dia educacional também, né? Como é que a gente vai se reformando, né? Vai reformulando aí a nossa prática, né? Mas, então, foi isso que ela encontrou nessas pesquisas, tá? Depois da Universidade Federal do Espírito Santo, Iraldirene Ricardo de Oliveira, ele vai também analisar o PROEJA,
E ele vai analisar a possibilidade de efetivação de formação e alternância nos cursos de ProEja, tendo como foco experiências vivenciadas pelos institutos federais, o baiano e o do Pará. Aqui foi interessante porque, não vou me demorar tanto, ele trouxe muitos resultados, né, muitas conclusões, porque como ele analisou dois institutos diferentes, ele vai trazer bastante diferenças entre esses dois institutos, tá? Então, a gente vê tanto como um processo de construção, mas também que tem a ver com, que é isso que o Henri Giroux vai dizer, né? Que tem a ver com quem está fazendo a escola acontecer naquele momento, né? Que professores que estão à frente naquele momento, a gestão também, tá? Mas ele vai trazer também que os resultados mostram os desafios e dificuldades enfrentadas na construção e na gestão dos cursos, bem como no desenvolvimento da atividade docente, principalmente nas atividades de tempo-comunidade. Está aí o grande desafio, né, gente? E apresenta a impressão dos alternantes e as dificuldades por eles encontradas. Ele conseguiu ouvir os próprios estudantes. Nesse processo, a pesquisa dele acabou ficando bastante rica. Também da Universidade Federal do Espírito Santo, Maria Giovana Melim, analisou a educação popular na praxis do Projovem Campus Saberes da Terra no Espírito Santo. E ela se propôs a refletir sobre os desafios teórico-metodológicos nas práticas no percurso formativo vivido e as contribuições produzidas no programa ProJovem Saberes da Terra, que atuaram nas 29 turmas distribuídas em 19 municípios do estado do Espírito Santo, no Brasil. Um trabalho de mestrado e analisou isso tudo aqui, né? O trabalho e a pesquisa foram assumidos como princípios educativos no processo pedagógico e se constituíram numa realidade, numa experiência concreta de integração do currículo, a partir das práticas desenvolvidas, na alternância pedagógica, embora nem todos os educadores e educadoras tivessem se apropriado dessas concepções. A auto-organização emerge como elemento fundante na perspectiva da articulação entre teoria e prática, trabalho manual e intelectual, da não hierarquização nas relações escolares, capaz de produzir mudanças significativas não somente em sua praxis pedagógica, mas nas diferentes vivências. Contudo, o estudo aponta a não continuidade da oferta do programa como política para a educação de jovens e adultos camponeses e camponesas. Então, aqui nós temos, ela identificou aqui um trabalho super bacana que estava acontecendo, fazendo essa dialogicidade, né, entre o trabalho manual e intelectual, né, e tudo isso, mas há essa ameaça na questão da continuidade da oferta enquanto política pública, que é outro problema com o qual a gente se depara. Na Universidade Federal do Pará, nós tivemos, então, o trabalho de Nazaré Diniz de Souza, que quis analisar a experiência da Casa Escola da Pesca, uma escola pública vinculada à Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental, Escola Bosque Professor Eide Forte. Ela identificou que, vamos ver se tem mais coisa, situada na ilha de Caratateua, no Pará, né? Como eu falei, é uma ilha que ela faz parte ali de Belém, tá? Mas seria Belém insular, né? E ela identifica que a multidimensionalidade dessa atuação educacional na proposta pedagógica da alternância contribui para assegurar o direito à escolarização básica com qualificação profissional ao se inserir nas comunidades ribeirinhas onde residem os jovens e as suas famílias. Ao articular conhecimento sistematizado e saberes e experiências tradicionais da pesca artesanal, atua no sentido do alcance do empoderamento político, econômico e sociocultural dos atores sociais. Aí, aqui é interessante que a gente vai ver que essa segunda pesquisa também sobre a Casa Escola da Pesca, tá? De Luciane Teixeira da Silva. Essa investigou desde a UFSCar, ela então investigou de São Paulo, né?
o que acontece nessa escola lá de Belém do Pará. E ela vai dizer assim que a experiência vivida por esses rapazes é bem interessante, e ouvidas nas entrevistas, demonstram que a escola cumpriu um papel de mudança, mas talvez não a mudança que a pedagogia da alternância quer, ou que o movimento por uma educação do campo quer, ou que os movimentos sociais das ilhas querem. Em resumo, fazer com que as cabeças boas vivam no campo e sejam capazes de resolver os problemas dos territórios, que auxiliem no seu desenvolvimento e na sua transformação. O problema é que Graniero era o padre, o abade Graniero, que foi o primeiro idealizador, né, da pedagogia da alternância lá nos anos de 1930. O problema de Graniero de formar chefes e líderes rurais permanece com outro sentido. É necessário transformar o território, e isso apenas políticas sociais e econômicas transformadoras, de fato, poderão fazer. A escola sozinha, por mais alternativa, inclusive, que se proponha, não tem essa capacidade. É ingênuo achar que ela tem, mas ainda achar que o indivíduo sozinho tem essa capacidade. A Luciane identificou que os jovens, eles aprendiam na escola e aí eles deixavam a ilha, o que é muito triste, tá? Eles iam fazer outros trabalhos que não tinham necessariamente a ver com as questões, os potenciais, né, de desenvolvimento, né, resolver os problemas comunitários, né, a sua escolarização muitas vezes então não contribuía para essa resolução dos problemas comunitários, tamanho a ausência de políticas públicas, né, a estrutura social tão engessada que era, não acolhia, depois não dava continuidade ao acolhimento desses jovens, tá? Essa foi a... tá, ela continua aqui, né? Uma vez que o objetivo da escola era formar filhos de pescadores e trabalhadores da pesca, tem-se a ideia de que o seu objetivo é formar melhores pescadores, quando a gente conhece uma parte desses ex-alunos. E eles deixaram claro em seus depoimentos que o ingresso na escola da pesca não foi um ingresso para a pesca, foi um ingresso para a vida, tá? Eles se utilizavam, então, dessa escolarização para vazar da lei, tá? Da ilha, né? E eu acho que isso é uma questão muito triste, e realmente quando a pedagogia da alternância foi pensada pela primeira vez na França, ela foi com essa ideia de que não houvesse a evasão escolar e de que aqueles saberes da escola pudessem contribuir, né, para a transformação social. Depois nós tivemos a Cláudia Souza Passador, da USP, né, um doutorado, que ela vai analisar ela vai estudar o projeto Escola do Campo, casas familiares rurais, né? Casa Familiar Rural, que acontece entre 1990 e 2002 no Paraná. A pedagogia da alternância como referencial de permanência, né? Então, ela se propôs a discutir as potencialidades do capital social no Brasil quanto aos requisitos de cidadania para sua consecução e os seus impactos na área educacional, especificamente através da análise da política pública do Paraná na formação do pequeno agricultor, chamada Projeto Escola do Campo. A Casa Familiar Rural, nas conclusões da Cláudia, desperta nos agricultores novas formas de vivenciar a agricultura, minimizando as agressões ambientais e diminuindo o problema da dependência de fatores externos à propriedade para que ocorra o processo produtivo, gerando assim mais perspectivas para as gerações futuras. Esse objetivo concretiza-se através do trabalho em grupo, da organização dos agricultores e do espírito associativista, articulando ainda a realidade das comunidades agrícolas com o processo de ensino fundamental e médio. Aqui já temos um resultado mais positivo nesse sentido, né? Depois, da Universidade Federal do Ceará, em 2014, a Solange Maria Vinagre Corrêa foi analisar a contribuição dos conhecimentos químicos para a formação da base agroecológica dos jovens e adultos do curso técnico em agropecuária e habilitação em agroecologia, isso do curso do Proeja também, tá? Do Campus Castanhal, que fica no Ceará também. Desculpa, que fica no Pará.
Os reconhecimentos, segundo ela, os conhecimentos químicos foram direcionados na perspectiva de reflexão para uma nova visão de práticas agrícolas que visem respeitar o meio ambiente, tendo a prática docente sinalizado atitudes interdisciplinares no ensino-aprendizagem, nas práticas efetivas de integração e interação no trabalho em equipe, na escola e na comunidade, num contorno de dialogicidade. Então, um resultado super positivo também, né? Vamos ver aqui, acho que é o penúltimo trabalho. Essa foi uma pesquisa feita pela Unesp. Elaine Aparecida de Souza Apolinário pesquisou também o Projovem, né, Campos Saberes da Terra, da Paraíba, na sua edição de 2014. E aí ela foi identificar se os objetivos visados na concepção e implementação do programa Projovem Saberes do Campo foram atingidos. Quais são esses objetivos? Potencializar as capacidades dos jovens do campo, com idades entre 18 e 29 anos, oferecer uma alternativa viável de educação da juventude camponesa por meio da metodologia diferenciada, proposta com práticas pedagógicas que valorizam os saberes oriundos da vida no campo, com a pedagogia da alternância, o tempo disponibilizado para que o jovem transmita à comunidade o que aprendeu em sala de aula. Ainda tem essa questão aí da devolução, né, para a comunidade, né? E aí ela identificou que havia problemas de duas ordens que deveriam ser analisados. Um deles é a forma como essa política pública é desenvolvida. Existe uma carência de planejamento estratégico, de captação e garantia de permanência desses alunos em salas de aula. Aí nós voltamos aí também às questões da bolsa, das outras necessidades que esses estudantes têm para poder permanecer em sala de aula. Às vezes as necessidades são muito intensas, né, gente? Tem que cuidar de outras pessoas em casa e tudo mais. Depois, o segundo problema diz respeito à natureza didático-pedagógica. Observamos que as orientações metodológicas e didáticas nas salas de aula que visitamos não se diferenciam dos conteúdos urbanos e passam longe das exigências e das resoluções e da realidade dos trabalhadores do campo. Consequentemente, fogem da discussão e da instrumentalização do trabalhador campesino e da discussão sobre suas lutas sociais, suas conquistas, sua posição em relação à sociedade brasileira. Ou seja, que nós temos principalmente, nós temos tanta orientação filosófica, né, o sentido, né, aquelas questões que a Sandra estava trazendo, que tem que ser colocadas, e também as proposições didáticas. Depois, mais uma tese de doutorado. Desculpa, será que é a última? Porque são 8:09. Essa é o último. O objetivo está muito longo. Eu vou dar uma resumida aqui no objetivo, então, tá? É a última, uma tese de doutorado, investigou a educação do campo e rede de movimentos no sudeste do Pará, né? A questão do envolvimento da agroecologia e o cooperativismo na relação entre trabalho e educação. E ela vai dizer, então, que os movimentos camponeses e suas organizações sociopolíticas, articuladas em rede, foram os principais responsáveis por aproximar as experiências da educação do campo, economia solidária e agroecologia. Aqui foi feito um trabalho bacana, e esse crédito ele é dos movimentos camponeses e suas formas de organização. Então, segundo ela, né? Eu vou fazer o seguinte, então, gente. Eu deixo esse material aqui disponível no Moodle, tá? Pelo adiantado do horário, ficou faltando um pouco a descrição da última tese, né? E bem interessante as pesquisas. Posso compartilhar, Jaqueline? Deixo lá no Moodle, tá? Eu penso, Sidneia, assim, que agora a gente poderia abrir esses minutos finais, né? Se houverem outras questões. Eu acho que teve uma lá em cima no chat já há bastante tempo, né? Perguntando como fazer a alternância no espaço urbano, né? A Maria Lúcia perguntou, né? Sobre isso nos espaços urbanos. Eu diria que precisa ser feito um estudo específico, né, da realidade do grupo de estudantes que a gente atenda, ou
para grupos específicos que venham se atender, para ver se a alternância é o caso adequado. Isso, a gente só pode definir isso mediante um estudo da realidade concreta daquele grupo de estudantes, né? Se isso facilita, promove ou atrapalha, né? E a gente pode sim criar turmas específicas, né? Não sei da realidade de vocês, turmas, né? Para determinados grupos de trabalhadores, para mais jovens ou mais idosos, enfim, né? Então demanda, né? Em caso de interesse de trabalhar com a pedagogia da alternância, precisa que vocês façam um estudo da realidade dos estudantes e façam um estudo dos documentos legais que a gente vai compartilhar e outros, né, para vocês avaliarem realmente se é a melhor opção, né? E como a gente dizia, independente disso, vocês podem usar alguns dos instrumentos que ela propõe. Mas eu deixaria assim aberto aqui para vocês fazerem outras perguntas que, se a gente não conseguir responder agora, a gente pode disponibilizar mais materiais no Moodle, né? Materiais específicos. Bom, então, nesses últimos minutinhos, eu só queria dizer que a gente visitou uma sala de aula da Rede Municipal de Florianópolis, recentemente, e que lá eles se utilizam de alguns instrumentos pedagógicos nessa perspectiva. Eu achei muito bacana, tá? Então, eles não é necessariamente a pedagogia da alternância, porque às vezes a estrutura não comporta esse tipo, tá? Da realidade concreta, né? Mas realmente os instrumentos pedagógicos eles podem ser utilizados e muito bem sucedidos, são muito bem acolhidos aí pelos alunos, tá? Oi, Mariana, desculpa. Eu estou muito feliz com tudo que eu estou ouvindo aqui. Nossa, que aula interessante, né? Muito bom, com debates ótimos. A gente abre um pouquinho, então. O pessoal tem alguma pergunta para a gente ir encaminhando para o final? A gente digitando. Bom, na medida em que surgirem também, sabe, Mariana, independente da aula de hoje, né, vocês podem nos procurar, né, a gente pode pesquisar mais coisas. Eu acho que a Sidneia, na medida em que ela fez esse esforço aí de sistematizar essas dissertações e teses, né, ajuda muito, porque vocês já vão acessando aquilo que tem produzido sobre, né, que vai refletindo dificuldades, possibilidades, né? Então, vocês têm muito material aí para pesquisar, para ler, né? E, de fato, demanda estudar, né? Para a gente implementar propostas pedagógicas, não é um nome, né? É um conjunto de questões que são envolvidas. É um Foi legal compromisso, mesmo. né, Sandra? É Foi um legal, porque já compromisso. teve um debate no meio do caminho, assim, né? Muito legal. Bom, a gente, né, em nome de toda a equipe, a gente quer agradecer muito a Dani, que ficou aqui com a gente até agora, né, nossa intérprete de Libras. Muito obrigada, Dani. A Sandra, a Sidneia, o Jefferson, que está aí nos bastidores, a Eliane, Vanira, a Alessandra. Então, estamos aqui tentando, né, proporcionar o máximo aqui, né, de para que tudo aconteça, né? Mas é isso, gente. Vamos então encerrando. Gratidão imensa para todo mundo. Continuamos os debates. Em breve, Sandra e Sidneia, vocês vão colocar os materiais, os fóruns, os debates ali no Moodle, né? Isso. Então, Muito gente. obrigada também, tá? Mariana, Sandra, o pessoal que estava aqui com a gente, a Dani, o Jefferson, tá? Obrigada pelas contribuições, pela atenção. Até mais, Obrigada, gente. gente. Boa noite, bom Um Boa descanso. noite. abraço. Tchau, tchau. Tchau.